Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Falar um pouquinho a respeito do trade de hoje. Hoje é dia 22 de outubro de 2025. Vou explicar como que foi a percepção do trade de hoje, tá? Primeiro, antes da gente falar do trade, a gente tem que ir para os tempos gráficos maiores, tá? Aqui no mensal, a gente consegue ver que o mercado vem numa queda nos últimos meses, né? Agora deu uma corrigida e está nessa região de briga. Aí, trazendo aqui pro semanal, olha só, várias semanas vem um movimento mais altista, né? E aí a gente está falando aqui de um mercado que acabou corrigindo no Fibo de 61 e está dando sequência nesse movimento comprador aí, tá? Trazendo para o gráfico diário, olha só, galera. Região bem embolada, bem complicada aqui, tá? Mas se a gente traçar uma Fibo, esse último movimento baixista aqui desses últimos dias, né? A gente consegue observar que o mercado está aqui em região de Fibo de 50%, tá? Aí já olhando para o tempo gráfico aqui de 60 minutos, a gente já consegue já olhar para nossas operações do dia de hoje. E vendo aqui que o nosso mercado ele estava dentro desse caixote aqui, ó, tá vendo? Ele não passava. E hoje as correlações antes de abrir o mercado, elas já indicavam uma lateralidade, pelo menos no início do dia. E foi o que aconteceu, tá? Isso aqui é a primeira hora do dia, olha só. Lateralidade, segunda hora do dia, corrigiu todo o movimento altista. E agora ele vem rompendo, né? Esse movimento altista que ele tinha feito já na parte da manhã. A gente já está na parte da tarde, né? Meio-dia agora. Descendo o tempo gráfico por 15 minutos, olha só. O movimento deu uma oportunidade de compra bem no início do dia aqui nessa região, tá? Deixa eu destravar aqui. Deu uma oportunidade de compra bem nessa região aqui no início do dia. Acabei não fazendo a compra na rejeição aqui da média de 400, tá? E o mercado ele acabou dando uma outra oportunidade de venda bem aqui na parte. Ele deu uma outra oportunidade de venda bem aqui nessa região, ó. Se a gente traçar, a gente consegue ver que é uma região de 61 de Fibo. E acabou dando uma outra oportunidade aqui, ó. Eu acabei também não vendendo nessa região de 61. Se a gente baixar aqui por 5 minutos, olha só onde a gente traçou. Ele ativou aqui os 5 minutos e acabou entregando aí 700 pontos através dos 5 minutos. Vamos ver aqui no 2 minutos quanto que ele acabou entregando com o gatilho que ele deixou aqui. No 2 aqui ele deixou um gatilho e entregou 860 pontos. Então, o mercado acabou entregando duas oportunidades. Isso, vamos falar aqui, antes de 10h30 da manhã, né? 10 horas abriu as ações, né? E o mercado acabou derretendo aí todo o movimento altista, confirmando a lateralidade que já indicava, né? Mas assim, a gente está falando de uma lateralidade de um range de 1000 pontos, né? Então, ele vai deixar algumas oportunidades, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora, né? Mas o que a gente tem que observar com isso aqui é que qual que é a lição, né, que a gente tem que tirar desse trade de hoje, né? Meu trade ele foi nessa região aqui, eu já vou chegar nele, mas aqui você tem que operar quando é o mercado lateral as extremidades, né? Então foi o que nós fizemos na célula educacional junto com o mestre. Deu uma oportunidade que eu não comprei, uma venda que também não comprei, e aqui era uma região de POC, né? Uma região de maior acúmulo de volume. Então eu aguardei chegar nessa região, o mercado capturou liquidez, e após a captura de liquidez eu acabei fazendo a minha compra que me rendeu 300 pontos, certo? 370 pontos. Eu confesso, até fiz uma publicação lá no meu Instagram, que eu fui um pouco mão de alface nessa região aqui, por quê? Mas também entrei com a mão um pouco mais cheia, então por isso que eu fui um pouco mais mão de alface aqui nessa região. Poderia ter esperado, porque eu tinha traçado aqui 445 pontos. Olha só, ele acabou
buscando ali. Se a gente pega aqui o risco-retorno de 2 para 1, né, ele acabou entregando lá na região. Mas a gente está falando de 400 pontos, né, galera? Então, de um range de 1000, é quase 50% de todo o range do dia até o momento que eu fiz o trade, né? Agora ele já está aí rompendo aquele último topo que chegou lá na região do 61, né? Então o de 40 está rompendo aquele último topo que ele tinha entregado lá. Chegou aqui, né, no 61 novamente, entregou um movimento vendedor. Aqui acabou pagando aqui 2 para 1, né? E está voltando aí, rompendo o topo anterior. É um mercado que está com muita força compradora, né? Se a gente olhar aqui para o diário aqui, ó, ele está ativando a compra aqui no diário. Acabou ativando antes, na verdade, né? E está dando sequência, né? Então ele pode continuar rompendo topos aí anteriores para dar sequência naquele movimento de FIBO que eu já tinha traçado anteriormente. O gráfico ele não mente, né? Analisar gráfico parado, muita gente fala sobre isso, mas o resultado a gente está mostrando aí todos os dias. Então, só, ele deve estar vindo buscar essa região do 61 aqui para dar continuidade no movimento mais vendedor, falando aqui do diário, né? Então, já no próximo mês aí ele já deve estar chegando aqui nessa região de FIBO de 61, né? Ou amanhã mesmo, né? A gente não sabe. E dar continuidade nesse movimento baixista aí, deixando boas oportunidades pra gente. Então, o trade de hoje foi isso. Essa foi a explicação do trade de hoje, né? Do meu diário de trade, né? E espero que tenham gostado aí da explicação. E pretendo trazer mais vídeos aí ao longo das minhas operações, mostrando mais o meu racional, o que eu fiz durante o dia, tanto de certo, né? Hoje, graças a Deus, foi um dia muito positivo aqui, né? Mas errado também, dentro da gestão, seguindo o plano, para poder, de uma certa forma, ser lucrativo no longo prazo. Beleza, galera? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!